Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nível de intensidade sonora, certo? Que é um conteúdo bastante comum nos vestibulares e que ela tem uma escala bastante diferente daquela que a gente está acostumado a trabalhar de uma maneira linear, e aqui ela trabalha justamente com uma escala logarítmica. Bem, para isso eu vou resolver com vocês o exercício da VUNESP, tirado do livro do Bongiorno, que diz o seguinte: o gráfico da figura indica no eixo das ordenadas, ou seja, esse eixo aqui, a intensidade da fonte sonora I em watts por metro quadrado, ao lado da correspondente ao nível de intensidade sonora beta. Então perceba que aqui você tem o nível de intensidade sonora, que é o decibel, e aqui você tem a intensidade, que é watts por metro quadrado, que ele falou, né? Em decibel, percebido em média pelo ser humano. O eixo das abscissas, em escala logarítmica, são representadas as frequências do som emitido. A linha superior indica o limiar da dor, ou seja, essa linha aqui. Acima dessa linha, o som causa dor e pode provocar danos ao sistema auditivo das pessoas. A linha inferior mostra o limiar da audição. Abaixo dessa linha, a maioria das pessoas não consegue ouvir o som emitido. Suponha que suponha que você assessore o prefeito de sua cidade para as questões ambientais. Item A. Qual o nível de intensidade máximo que pode ser tolerado pela municipalidade? Que faixa de frequências você recomendaria que ele utilizasse para dar avisos sonoros que sejam ouvidos pela maior parte da população? Bom, vamos responder cada item aqui de maneira separadinha, né? Depois do item B, ele vai pedir o nível de intensidade sonora correspondente a 50 decibel. Gente, então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise dos gráficos em si. Perceba que a primeira coisa que ele pergunta para nós, na realidade, é qual é o nível de intensidade tolerada pela municipalidade, certo? Ou seja, pelo órgão ali envolvido, ou seja, que não irá causar dor nas pessoas. Então, se você observar, né, aqui, nós temos bem descrito a maneira como isso está sendo representado. Perceba que aqui, onde eu estou marcando, representa o limiar da dor. Ou seja, esse limiar da dor ele independe da frequência praticamente, certo? E aí você pode dizer que nesse caso vale 120 decibéis, certo? Ou seja, o nível que a pessoa pode suportar nessa situação aqui seria de item A, 120 decibéis, certo? Aí a segunda pergunta, ele diz o seguinte: que faixa de frequência você recomendaria que ele usasse para dar avisos sonoros para a maior parte da população? Ou seja, que faixas que ele irá utilizar para que as pessoas possam ouvir seus recados, sem ser aquele som xarope, né? sem ser aquela parte lá mais complicada. Bem, se você observar, né, a gente pode entender aqui, ó, que essa faixa ela estaria mais ou menos por aqui, ó, com essa faixa, certo? Então daria nessa região aqui. Essa região aqui representa que o nosso ouvido ele é mais sensível, certo? Ele tem um nível mais sensível de percepção. Então, se você observar ali, né, essa faixa ela deve ser em torno de 2.000 a 4.000 Hz. Então, a próxima pergunta, né, ele fala, no caso seria de 2.000 a 4.000 Hz. Certo? Então, seria essa pergunta aí. Beleza, meus queridos? Então, 2.000, só arrumar aqui bonitinho, né, a 4.000 Hz. Então, estaria nessa faixa aí. Bem, agora o item B, ele vai perguntar para nós qual é a relação entre intensidade sonora I
em watt por metro quadrado e o nível de intensidade sonora beta, sabendo que nós temos uma fórmula que é essa aqui, ó. Certo? Então, ele falou que existe uma relação entre eles. Então, item B, eu sei que nível de intensidade sonora ele é igual a 10. Opa. Então, ele seria 10 vezes logarítmico de I sobre IO. Esse I sobre IO, ele representa a razão entre o mínimo que a pessoa consegue escutar e a intensidade relacionada aqui. Perceba que esse cara está relacionado com 10 a menos 12, está relacionado com uma escala de 0 decibel. Perceba aqui, ó, certo? Ou seja, aqui seria a parte do limiar da audição essa questão, né? Então, por exemplo, em 0 decibel, uma pessoa escuta uma frequência de 2.000 a 4.000 Hz, por exemplo. Nas outras, né, muda um pouquinho. Bem, mas ele pergunta assim, qual a intensidade do som em watt por metro quadrado no lugar onde o nível de intensidade sonora equivale a 50 decibel? Vamos lá, então. O que a gente vai fazer? O beta, nesse caso, ele vale 50 decibel, certo? Ou seja, eu vou fazer o seguinte, 50 é igual a 10 vezes o logarítmico, certo? O log de I por IO. O IO é 10 na menos 12, certo? O que eu vou fazer? Eu vou poder cortar aqui, ó, né, o 10 com o 50. E o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter que 5 é igual... Opa, aqui só dar uma melhoradinha nisso. É igual a log de I por IO. E eu já sei o valor dele, que vale 10 na menos 12. Aí o que acontece? Nós vamos trabalhar com as propriedades de logarítmico, certo? Que seria o seguinte, se eu tenho log de A com B, que é igual a um valor, ele vai funcionar da seguinte forma. Para mim resolver isso, certo? Você lembra lá das propriedades de logarítmico, nós vamos dizer que A, que na verdade que 10 não, né? Vou realmente colocar 10 aqui, mas que A elevado na x vai ser igual a B. Essa é a forma como a gente resolve esse logarítmico aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, quando não aparece nada, eu sei que tem uma base 10, certo? Então, na verdade, eu vou dizer o seguinte, que 10 elevada à quinta é igual a I sobre 10 na menos 12, certo? E aí eu posso multiplicar cruzado isso, ou seja, I vai ser igual a 10 na 5 vezes 10 na menos 12. Se você lembrar, né, lá das propriedades de potência, né, você conserva a base e subtrai, somos expoentes. No caso que vai subtrair, então 5 menos 12 vai ficar menos 7 watts por metro quadrado. Certo? Então tá aí, ó, watts por metro quadrado. E será que isso bate? Né? Vamos analisar. 50 está por aqui, ó. Então, se você for analisar aqui, 50 está nessa região aqui. Então, você vai ter isso aqui, ó. Se você pegar o gráfico bem certinho, tu vai perceber que ele está nessa região aqui, ó. Certo? Ó, tá bem retinho, né? Mas a gente pode ter uma ideia aqui do valor, né? Perceba que ele estaria aqui. Então, aqui é 10 na menos 6, aqui 10 na menos 8. Então, ó, 50 está na metade, ou seja, 10 na menos 7 aproximadamente. Doido, né? Vejam que o gráfico bateu. Mas eu vou fazer uma outra questão com vocês. Vamos supor, certo? Vamos supor que por exemplo, o prefeito, né, ele trabalha, vamos fazer um item C aqui, né, vamos trabalhar com item C.
Vamos supor que o prefeito ele trabalhe com um alto-falante em um carro de som para avisar a população, né? Um alto-falante. Que limita realmente essa intensidade de 10 na menos 7 watts por metro quadrado. Que eu sei que isso aqui, por exemplo, equivale a 50 decibel. Agora é o seguinte, se eu trabalhar com dois alto-falantes, esses dois alto-falantes, certo? Será que isso equivale a 100 decibel? Porque, veja, eu dobrei, certo? São dois alto-falantes, quer dizer que eu tenho o dobro, né? E será que isso aqui equivale? Vamos fazer o teste? Bem, como é que a gente pode fazer, né, meus queridos? Bem, primeira coisa, né? O que eu sei é o seguinte, se eu tenho dois alto-falantes, significa que a minha intensidade sonora, ela dobrou. Ou seja, agora ela é 2 vezes 10. Isso eu posso afirmar, né? 2 vezes 10 elevado a menos 7 watt por metro quadrado, certo? Então, eu consigo afirmar que é esse valor mesmo, certo? Por quê? Porque a intensidade sonora está relacionada com a energia, certo? E se eu tenho o 2 alto-falante, eu vou ter o dobro de energia. Se eu tiver, por exemplo, 3 alto-falante, 3 energia, assim vai indo, certo? Triplica a energia. Bem, eu vou aplicar. Então, meus queridos, como é que vai funcionar aqui, né? Então, a gente tem, na realidade, que o decibel, como a gente calculou, ele vale 10 vezes log de I sobre IO, certo? A gente sabe disso. Então, com essa equaçãozinha, vamos substituir os valores. Então, você vai ter o seguinte, beta é igual a 10 vezes logarítmico de 2 vezes 10 na menos 7 por 10 na menos 12, certo? E aí, nós vamos poder fazer o seguinte, eu posso vir aqui e subir com esse termo aqui, ó, pá, pá, certo? Eu posso vir aqui e nós vamos ter o seguinte, ou seja, nós vamos ter que beta é igual a 10 vezes log, certo? Logarítmico de 2 vezes 10. Né? Se você fizer ali, você vai fazer o quê? Aqui a gente lembra que quando é divisão, né, de base 10, o que você faz? Quando você vai a base, subtrai o expoente. Ou seja, você vai ficar menos 7 com mais 12, né? Porque esse cara vai subtrair, vai ficar menos 7 com menos 12. Então, por isso que vai ficar mais 12. Então, menos 7 com 12 fica 5, certo? 5. E aí nós vamos usar algumas propriedades de potência, né? A primeira propriedade que a gente tem é de que quando você tem a multiplicação, por exemplo, de A vezes B, certo? Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que log de A mais log de B, certo? Eu posso falar isso. Log de B, beleza? Eu posso afirmar isso. E uma outra coisa também que eu posso afirmar é que quando eu tenho o logarítmico disso aqui, ó, certo? Isso aqui é a mesma coisa que x log de A. Né? Então, tudo isso aqui são propriedades de logaritmo, que é justamente o que eu vou utilizar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou ter é o seguinte, que beta é igual a 10, abre parênteses, log de 2 mais log de 10 elevado à quinta, certo? De 10 elevado à quinta. Ou seja, eu tenho isso aqui. Eu vou ter que beta vai ser igual a 10 vezes. Se eu resolver isso aqui, eu vou ter o seguinte. Log de 2 mais
5 log de 10. Aí, agora vem as partes. Se você digitar o que é log de 2, tu vai perceber que log de 2 é a mesma coisa que 0,3. E log de 10 é 1, certo? É 1. Então, você vai ter o seguinte, que beta vai ser igual a 10 vezes 0,3 com mais 5. Ou seja, isso aqui vai ficar beta, vai ser igual a 10 vezes 5,3. Entendido? Tá aí, ó, 5,3. Então, feito dessa forma, a gente vai ver o seguinte, que beta vai ser igual a 10 vezes 5,3, certo? É a mesma coisa que 53 decibel. Tá vendo como não dobra? Né? A ideia de dobrar na escala logarítmica é um pouco diferente. Né? Quando você tem escala logarítmica, representa o seguinte. Quando você tem, por exemplo, que um som ele passa da escala de 20 para 30 decibel, representa que esse som ele é 10 vezes mais intenso que o anterior. Se você passa a escala, por exemplo, de 20 para 40 decibel, representa que a intensidade sonora, perceba aqui, ó, ele passa de 10 menos 10 para 10 menos 8, ou seja, ficou 10 na 2. Ou seja, ele é 100 vezes mais intenso. E assim por diante, a escala logarítmica é um padrão um pouquinho diferente daquele que a gente está acostumado. Ou seja, se você tem um som de uma cidade que está, por exemplo, o saudável está no 60 no máximo, você passa para 80, representa que você tem 100 vezes mais energia chegando aos seus ouvidos. E esse que é um problema sério que a gente pode ter. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da aula, que novas ideias surjam com isso aqui. Abraço e até mais!